Bem-vindo, doutor Antônio Frasson. Prazer, Padre Ezequiel. Prazer estar aqui com vocês. O doutor Antônio é médico, mastologista, ele é especialista em mastologia, presidente da Mastologia do Brasil ainda, né? Eu fui até 2019. 2019, foi Até presidente da 2019. Mastologia. Hoje eu sou presidente do Conselho da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, E trabalho... provavelmente eu sempre... Doutor Antônio, não sei se eu posso dizer agora para ti, mas eu já te citei em vários momentos em palestras, porque nós conversamos um pouco e nas nossas conversas, quando nos encontramos, a gente sempre pega algumas compreensões da vida e mesmo da saúde, e mesmo daquilo que a pessoa pode fazer. Um dia você me disse assim: eu era um estudante, queria ser médico, e eu queria ser o melhor médico que eu podia ser. E hoje, de fato, o doutor Antônio Frasson, talvez é um dos melhores médicos do Brasil na questão de mastologia, sendo professor também de médicos. Não só dando aulas para estudantes iniciais de medicina, mas para médicos, formando médicos para o trabalho com a saúde. Estou certo que você, na mastologia, hoje é uma das referências, embora a gente nunca consiga dizer, mas, doutor Antônio, a primeira pergunta é essa: quem é o doutor Antônio, o Antônio, e o que faz, e o que gosta de fazer? Bom, hoje eu trato basicamente, profissionalmente, né? Eu trato basicamente pacientes que têm câncer de mama. Então, a minha referência é o Hospital Albert Einstein, onde eu atuo praticamente todos os dias, mas eu ainda estou ligado à Faculdade de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul. Então, uma vez por semana eu atendo em Porto Alegre, eu opero no fim de semana aqui e passo o resto da semana em São Paulo. Passo o resto da semana no Einstein, onde eu exerço, digamos assim, 90% da minha atividade profissional. Né? E trabalhar no Einstein, na verdade, é trabalhar no que tem de melhor em termos de infraestrutura no Brasil, né, Padre Ezequiel? Quando eu saí lá de Nova Araçá, né, e é uma história interessante, porque fala um pouco também da importância que os professores têm na nossa formação elementar. Tá? Então, Sim. tudo começou com a irmã Fulgência, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu tinha 6 anos e estava lá na escola Mater Amabilis de Nova Araçá, uma cidade que na época tinha 2.000 habitantes. E que é perto de Paraí, a cidade onde eu nasci, vizinhos de 10 minutos, de 15 minutos, para as pessoas se localizarem. Olha só como é importante uma palavra, às vezes, de um professor. Né? A irmã Fulgência, eu me lembro claramente quando ela disse: olha, um dia daqui, um de vocês vai ser médico, o outro vai ser advogado. E aquilo me marcou tanto que eu cheguei em casa e disse: mãe, hoje a irmã Fulgência falou que um de nós da classe vai ser médico. E esse cara sou eu. Então, como eu quero ser médico, eu preciso ir morar em Porto Alegre, porque meu avô morava em Porto Alegre, minhas tias trabalhavam no Rosário. Eu disse: porque se eu estudar num colégio bom em Porto Alegre, eu acho que eu tenho chance de ser médico. Esse que a irmã Fulgência comentou. E tudo começou aí. E aí que eu decidi. Então, no ano seguinte, eu vim morar em Porto Alegre com meu avô. Eu fui estudar no Rosário com uma bolsa de estudos que minhas tias conseguiram. E desde aquele momento eu me preparei para ser médico. Então, com 6 anos e depois nunca titubeou na ideia. Como é que foi? Não, jamais desisti, jamais desisti. Não, eu acho que ter as ideias claras é a base de tudo, né?
ter objetivos bem definidos, ter ideias claras, saber o que a gente quer, saber aonde a gente quer chegar, saber que contribuição a gente pode dar, né? Isso é fundamental para que a gente tenha sucesso em todas as iniciativas, né? Se a gente não tem claramente o que quer, como é que a gente pode almejar alguma coisa, né? E a ideia de ser médico, sinceramente, eu não sei de onde surgiu, né? Mas o que eu posso dizer é que eu tenho muita satisfação em ajudar as pessoas. Eu acho que a maneira de... Eu me realizo muito mais ajudando do que sendo ajudado. Eu costumo dizer, né? Eu estou aqui para ajudar, não para trabalhar. Eu não preciso de nada, eu tenho tudo que eu preciso, né? O que eu posso é ajudar, o que eu posso é contribuir. Eu acho que isso, assim, do ponto de vista prático, acho que a gente tem que agradecer muito, porque isso, para mim, isso é uma graça que a gente recebe, né? Eu acho que isso é um dom que a gente recebe na verdade, a gente não é responsável por ele, a gente é responsável pelo que faz com ele, né? Então, claro, eu me dedico, eu trabalho, eu sou focado, eu sou disciplinado, eu não bebo, eu não fumo, eu cuido da alimentação. Quer dizer, essas coisas dependem de mim. Mas Sim, esse algo a mais que vem não sei da onde, eu vejo isso muito mais como um dom, como uma graça, como algo que a gente recebe de Deus, como mérito nosso. Eu não tenho mérito por ser assim, eu acho que eu recebi isso, né? Eu tenho mérito por cuidar desse dom que eu recebi, né? E aí começou. Então, a minha carreira toda sempre foi muito pautada no que tem de melhor. Por exemplo, eu fiz faculdade em Caxias, né, Padre Ezequiel, sim. e eu aprendi muito em Caxias, porque eu tive excelentes mentores, né? E na época eu tive um mentor que se chamava Mesalira, que era um ginecologista que depois faleceu assim estupidamente. Caiu de uma bicicleta, andando de bicicleta, bateu a cabeça e acabou falecendo por causa disso. Mas o Mesalira sempre me dizia que a gente tinha que procurar sempre o melhor. E foi através dele que eu fui para Milão, onde naquela época tinha a melhor equipe de mama do mundo estava em Milão, na Itália. Aí eu disse, então tá, então eu vou para Milão. E aí as coisas vão acontecendo quando a gente tem as ideias claras, né? Eu ouvindo você e também conhecendo, parece que você tem claro que a tua missão é de servir, e, na verdade, você encara isso como missão. Você compreende que existe uma força que te faz servir que está além de você, por aquilo que eu estou entendendo. Por quê? Que a gente decida servir os outros é uma decisão racional e a gente, de fato, faz bem às pessoas, mas do jeito como você diz, parece que você sente que existe uma força até maior daquilo que você pensou que te faz, de fato, servir as pessoas. Que dá para ser encarada como uma missão de vida. Acho que sim, eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Quando eu acho que o mérito da gente é cuidar bem dos dons que a gente recebe, né? Mas esse dom é algo que vem do além, né? É algo que não é mérito da gente. Não sei se tu me entende, Sim, né? sim, sim, sim. Isso assim, por que eu tenho tanta vontade? Por que eu tenho tanto desejo? Por que eu tenho tanto prazer em ajudar? Me disser assim, domingo de tarde, entre uma cirurgia e ir para o churrasco, eu prefiro ir para a cirurgia. Eu não prefiro, Mas eu prefiro, é isso que é interessante, entende? isso que faz o senhor ser... Sábado, por exemplo, entre fazer 3 cirurgias e, sei lá, fazer uma viagem. Eu acho muito chato ficar na praia sem fazer nada. Se eu tiver uma cirurgia para fazer, acho muito chato isso. Entende? Eu prefiro 1000 vezes estar fazendo alguma coisa por alguém, porque para aquela pessoa que está sendo operado, aquele momento é único na vida dela, Sim, né? E esse prazer de ajudar é muito maior do que o prazer de desfrutar.
Então, para mim, férias é um sacrifício, entendeu? Mas tudo bem, tem que descansar, tem que, enfim, tem que Sim. compartilhar com a família. Eu entendo tudo isso e eu também faço isso. Aham. Né? Eu sou casado, tenho filhos, então, claro que isso é importante também. Né? Sim. Doutor Antônio, eu conheci o seu pai, sua mãe, seu pai já está no céu. Era uma pessoa muito serviçal, que ele, com toda a dedicação, todos os domingos, abria e fechava a igreja, porque vocês moram lá em Nova Araçá, a mãe, a Claro. Melville, o seu pai perto da igreja, e ele sempre fez isso. Ele voltava das festas para ajudar e fazer o trabalho que ele tinha como missão. Tanto o seu pai quanto sua mãe são pessoas muito generosas, e eu conheço, e toda a família. Mas você atribui esse serviço a quem mais? Porque dá para dizer isso. Eu acho que o exemplo dos pais ele é muito importante. O exemplo dos pais é mais importante do que as palavras. Mas uma vez meu pai me disse uma coisa que me marcou muito. Né? Quando eu estava ali para ir para a Itália, eu tinha 23 anos quando eu estava terminando a faculdade, ia terminar a residência no Brasil, ia fazer uma nova especialidade fora e eu não tinha dinheiro para isso. Né? Então, eu estava atrás de bolsa, de buscar recurso e tal. E aí eu disse, pai, eu estou querendo ir para a Itália. Tem lá o melhor lugar do mundo em Mama, é em Milão, eu estou querendo ir para lá, eu quero estudar lá. O que o senhor acha, pai? Aí ele me disse o seguinte, olha, meu filho, eu não sei o que te dizer, mas vamos combinar o seguinte, tu faz o que tu acha que tem que fazer e eu vou ficar aqui rezando por ti para que dê certo. Tá? Então, acho que essa experiência de saber que tem alguém que está torcendo, né, e que está confiando, essa experiência é uma experiência que todos os filhos deveriam ter. Né? Essa experiência de que os pais confiam naquilo que os filhos pretendem fazer e pretendem ser, claro, dentro de limites do que é bom, do que é saudável. Né? Eu acho que isso é muito importante. Então, muitas vezes, se um pai não tem uma palavra, a atitude dele, a atitude que ele tem em relação aos filhos e em relação às pessoas e ao ambiente, ela é extremamente marcante também. Então, eu diria que isso vem muito da família. Meu pai era uma pessoa muito boa, né? Eu nunca vi meu pai fazendo qualquer coisa de errado, né? E a minha mãe é uma pessoa muito sábia. A minha mãe é uma pessoa muito inteligente, né? Ela foi muito privilegiada pela inteligência que ela tem. Eu acho que essa combinação dos dois, eles tiveram 6 filhos e todos os filhos são ótimos, né? Todos os filhos são trabalhadores, todos os filhos são dedicados, todos os filhos têm as coisas muito claras, todos os filhos são corretos. Isso está muito mais baseado no exemplo e na sabedoria do que, eventualmente, do jeito de educar. Deixa eu voltar numa questão, porque tem muitas pessoas que nos assistem, pode ter jovens, até adolescentes, que eu queria ser médico, ou eu queria ser alguma coisa na vida, mas não tenho condições. Você também não tinha muitas condições, Não. mas foi em busca do desejo. Sim, com certeza. Não, eu acho que quando a gente... E hoje é muito mais fácil do que era antigamente, né? Hoje, os recursos são mais facilmente atingíveis, né, Padre Ezequiel? Eu acho que o que é importante hoje é o indivíduo definir claramente o que ele quer, confiar no que ele quer e ir em busca, porque as pessoas são muito solidárias quando vem uma intenção que é sincera, né? Acho que existe muita solidariedade nesse sentido. Então, assim, toda hora alguém vem me pedir para acompanhar, para ver cirurgia, eu jamais neguei para alguém que esteja bem intencionado, né, que ele tenha acesso a algo que ele busque realmente. E tem muita gente que é assim. Então, hoje, se a pessoa realmente quer, ela vai. Eu sempre digo, não adianta querer bloquear alguém que quer progredir, porque ele vai conseguir. Aham. Se a gente ajudar,
né, a gente pode ajudar. Agora, bloquear, você não consegue bloquear. Porque na medicina também tem isso, né? Às vezes não quer ensinar, às vezes tem muita disputa, como em todo lugar, né? Eu acho isso uma burrice incrível, porque quem quer progredir vai conseguir progredir. Aham. Né? Eu acho que é muito mais interessante você ajudar as pessoas a que elas atinjam seus objetivos e conquistem, porque elas vão conseguir. Por isso, aquela história, né? Tenha muito cuidado com seus sonhos, porque eles vão acontecer, na minha opinião, uma história bem verdadeira. O que Sim. acontece, às vezes, é que as pessoas não têm persistência. Né? Então, assim, na minha opinião também, o segredo é paciência e persistência. Paciência Você e tem que ter persistência. paciência e tem que ter persistência, porque às vezes o momento que você está não é o momento certo para que aquela coisa aconteça, mas esse momento vai vir se você tiver paciência e persistência. Doutor Antônio, uma questão. Agora, pelo menos uma pergunta eu tenho que fazer sobre mastologia, que é a tua área, porque Sim. tem muitas mulheres que assistem. E eu queria que você dissesse pelo menos aquilo que você entende como fundamental para as mulheres que estão em casa saberem do cuidado de si mesmas e daquilo que pode também causar o não cuidado nessa área da mastologia. Bom, se tem alguma coisa que realmente funciona em termos de sucesso de tratamento em câncer de mama, é o diagnóstico precoce. Porque existe uma relação direta entre tamanho de tumor e sucesso no tratamento e chance de cura. Então, do ponto de vista técnico, falando agora de câncer de mama e de sucesso no tratamento de pessoas com câncer de mama, nenhuma técnica de tratamento é tão eficaz em termos de obtenção de cura quanto fazer um diagnóstico precoce. Então, se eu tivesse que passar uma mensagem, eu diria que a mensagem mais importante é descobrir alguma alteração muito cedo, prestar atenção para a mama, prestar atenção para as alterações que podem surgir na mama, fazer os controles com mamografia, buscar esclarecer qualquer dúvida que apareça nos exames de imagem, mamografia, ultrassom, e principalmente também procurar ter uma vida saudável. Ter um peso, que é um peso ideal, cuidar da alimentação, exercer uma atividade física, cuidar com a ingestão de bebida alcoólica e limitar o uso de... Enfim, usar todo o conhecimento que a gente tem do ponto de vista de prevenção da saúde, atividade física, manutenção do peso, evitar a obesidade e buscar os recursos que existem para diagnóstico precoce. É a melhor arma para curar câncer de mama. Né? Uhum. Infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso fácil, né, Padre Ezequiel? Às vezes as pessoas têm limitações de recursos ou têm dificuldade de acesso. Mas ter uma regularidade nos exames é importante. Doutor Antônio, veja que aquilo que eu queria de você, nós iniciamos, porque era exatamente isso. Porque você, claro, dentro da área da mastologia, da saúde, nós vamos fazer em outros momentos, se você aceitar o nosso convite, como aceitou agora. Mas nessa vez eu queria que você falasse um pouco, de fato, sobre você, como começou. E como eu disse, o doutor Antônio é um dos principais mastologistas do Brasil, por isso a gente fica muito contente por também ter à sua disposição nesse momento e partilhar conosco aquilo que você foi encontrando no seu caminho e conquistando e realizando o sonho que você tinha. Doutor Antônio, uma coisa que eu gosto também e quero perguntar para você é sobre a questão, você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa que vai à missa, e você diz, olha, quando eu vou na missa eu gosto de estar aí sintonizado e 100%, porque eu vou agora para rezar. E eu gostaria que você falasse um pouco da fé. Você tem uma esposa também que é muito intuitiva e de fé, que também é médica, trabalha junto. E vocês também, de alguma forma, pelo exemplo de vocês,
inspiram outros médicos a ter uma postura diferenciada em relação à medicina, à própria vida e também o sentido da vida a partir da fé. Fala um pouco disso, por favor. Bom, eu posso falar um pouco da minha experiência, né? Em relação a isso. Eu, felizmente, tive a graça de descobrir muito cedo que rezar é mais importante do que estudar. Tá? Então, durante a faculdade, eu estudei muito, mas eu rezava muito mais, porque eu acho que ter uma boa inspiração é mais importante do que... O conhecimento técnico é a base, mas se não vem o clique, se não vem o estalo, se não vem o insight, né, o conhecimento técnico não é suficiente. Não é suficiente. Eu ainda não sei qual é o mecanismo de ação da fé em relação ao sucesso nas atitudes e nos resultados. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Padre Ezequiel. Quando eu tenho alguma dificuldade na cirurgia, eu começo a rezar. E parece que as coisas se resolvem. Eu não sei se é porque eu me concentro mais, eu não sei se é porque eu acredito que vai dar certo, e aí eu me dedico mais, ou se é algo realmente transcendental que acontece. Eu não sei qual é o mecanismo, sinceramente, pode ser ignorância minha, mas eu sei que funciona. Uhum. Eu sei que funciona, isso funciona. Então, por exemplo, eu rezo antes da cirurgia, eu rezo muito durante uma cirurgia, eu agradeço no final da cirurgia, eu peço, mas o que eu peço? Eu peço que Deus me ilumine, me dê sabedoria, né? Me dê inteligência para tomar as decisões, e eu vejo que isso funciona, e sempre funcionou. E é claro que, na medida em que eu fui vendo que isso funcionava, a minha fé foi aumentando, porque funciona como um combustível, né? Então, assim, se eu, desde a época da faculdade, eu estudava e as coisas foram sempre dando certo, e eu rezava e as coisas davam certo, é claro que eu uso isso também a meu favor. Pode ser até um egoísmo da minha parte, né? Ou eu me aproveitar desse recurso. Eu não sei como é que isso... Talvez você, que é padre, possa me explicar como é que isso funciona, né? Mas eu sei que funciona. Sim. Entendeu, pai? Então, eu mantenho a minha fé porque eu acredito que ela me ajuda a ser uma pessoa melhor, a poder ajudar mais as pessoas também, a conseguir atingir os meus objetivos em relação... Por exemplo, te dar um exemplo muito simples. Esses dias eu estava no meio de uma cirurgia e um tempo da cirurgia estava bem difícil. E aí eu disse, eu preciso rezar. E aí e aquilo ficou fácil. Não sei como é que isso acontece, mas funciona. E por isso eu me mantenho nesse ritmo. Doutor Antônio, infelizmente o tempo é curto, mas nós ficamos muito gratos com a sua partilha, e você, de fato, é uma pessoa especial. De fato, aquilo que você diz, aquilo que você transparece, faz com que você seja especial, e por isso eu gostaria de contar com vocês, com você, e também com a sua esposa, que eles poderão conhecer em algum momento outras vezes. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus continue te abençoando, porque isso, pelo amor de Deus! a bênção está sempre aí. A bênção está sempre aí. Obrigado. Obrigado por aquilo que você é, obrigado por aquilo que você faz pelas pessoas e também por todos nós, também com essa partilha.